Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Psicoaprender. Desta feita, este vídeo estará sendo abordado um assunto que até então não foi abordado: a criança surda e o seu aprendizado. Tá bem? A criança surda e seu aprendizado. Como trabalhar a criança surda dentro da sala de aula e até mesmo em casa. Mas vamos colocar aqui um ponto importante. Imagine aquela criança surda cujos pais são fono. E não é criança simplesmente surda completamente. Ela tem o som na garganta. Ela não desenvolveu a fala. Mas os pais preferem comprar o aparelho para facilitar e fazer com que aquela criança consiga ouvir a voz. Mas ela não fala. Aí os pais querem que a criança aprenda Libras e ao mesmo tempo consiga ouvir a voz do professor. Mas ela não fala. Então, se a criança, por mais que ouça a voz do professor, mas ela não consegue falar, vai dar no mesmo. A barreira ainda continuará até sendo maior, porque ela pode ouvir utilizando o aparelho, mas não pode falar. E aí? Então essa criança precisa aprender Libras. Agora, para a criança fazer uso da Libra completamente, aqui vai uma visão psicopedagógica. Seria bom que essa criança deixasse de ouvir ou de usar o aparelho e ela se utilizar apenas da Libras. Porque se ela ouve, mas não fala, continua na mesma barreira. E dentro da sala de aula existe esse tipo de dificuldade com crianças surdas que tenta aprender e não consegue. Por quê? Porque dentro da sala de aula essa criança não tem alguém para ajudar a resolver as tarefinhas, os exercícios, traduzir também o que a professora está passando para a turma. Tá certo? Ele fica olhando, tá vendo tudo que está sendo falado, tá vendo balbuciar da professora, a interação das crianças, gargalhadas, mas ela não sabe o que se passa ali. Por quê? Porque não tem um intérprete para ajudar aquela criança a entender o que se passa ali. Porque se o intérprete ri com as mãos, faz o sinal de sorrir, a criança surda vai saber o que se passa na sala, porque ela está traduzindo, tá certo? E a criança vai aprender. Então a importância de intérprete dentro da sala de aula para ajudar essa criança com dificuldade é muito importante. E os pais também, por sua vez, estudarem Libras também. Se não tem tempo para procurar um curso básico de Libras, pelo menos baixe no seu celular o professor tradutor de Libras, para que os seus pais possam entender seus filhos no básico do básico em sua casa. E aquela criança possa ter o prazer de desenvolver. Eu conheço crianças surdas, agora já homens, que são surdos, e aprender a se comunicar com os pais da forma mais grosseira possível e não da forma clara que o surdo possa aprender, entendeu? Então é o surdo alfabeto, o surdo analfabeto. Por quê? Porque ele não aprendeu a Libras. Ele faz qualquer sinal e os pais por si só vão se esforçar a entender o que é que aquela criança, aquele filho está tentando pedir. E os pais, na forma mais grosseira, conseguem ali, de alguma forma, entender o que eles estão dizendo. Mas é o surdo analfabeto, porque não aprendeu a Libras. E os pais também não aprendeu, aí vem a grande dificuldade. Então, o psicopedagogo, ele entra aí. Ele é aquele que vai intercambiar, vamos dizer assim. Ele vai intercambiar entre aluno, professor, aluno, pais, tá certo? Ele vai intercambiar. Às vezes tem pai que procura pagar um professor
particular, para atender seus filhos em casa, para que assim a criança possa aprender a Libras, aprender o básico, o ABCD, traduzir o que a professora passou para ele, que está escrito, tá certo? E essa criança conseguir aprender. Então, o canal Psicoaprender, ele vem facilitar o aprendizado para a criança. Então, como eu posso lhe dar um conselho e abrir a sua mente com relação a algum pai que tenha filho com dificuldade de audição ou surdo completamente? O mais essencial é que dentro da sala de aula tenha um intérprete, tá certo? E os pais também, por si só, trabalhem essa criança dentro de casa. Aprenda Libras. Baixe no seu celular um professor tradutor de Libras para você aprender, tá certo? E assim essa criança possa ter aí um suporte maior para estar sendo atendida. Tudo bem? Então é muito importante. E você me pergunta, mas professor, já o surdo ele aprende? Aprende sim. Eu conheço pedagogo surdo, completamente surdo. Ele não tem som nenhum na sua garganta, tá certo? Porque tem aquele que é surdo, que não aprendeu a desenvolver a fala, mas tem aquele que é surdo por completo, ele não tem som na garganta. E eu conheço professor pedagogo, mestre, que são surdos. Então eles conseguem chegar até o doutorado. Mas desde que haja ali uma dedicação, principalmente dos pais, com relação a isso. Tá certo? Então fique aqui esse ponto de vista com relação aos pais. Que os pais devem estudar Libras no seu celular, baixar um tradutor de Libras no seu celular e aprender o básico. Você escreve lá e o tradutor vai traduzir o que você escreveu. Tudo bem? É uma das formas que os pais têm para ajudar essas crianças em casa. O problema é que tem muitos pais que não têm paciência com a criança. Simplesmente leva lá para a escola e não procura saber se a escola tem alguém para ajudar a interpretar o que a professora está passando. Simplesmente leva a criança para a escola e lá deixa e pronto, a escola que se vire. O que não é por aí, né? Os pais têm toda parcela de ajuda com relação a isso daí, tá bem? Então, dê o devido suporte, que a criança surda aprende bem. Tudo bem? Então, se você tem dificuldade nessa área, tome mais um pouco de atenção com o seu filho. O seu filho precisa muito da sua ajuda, tá certo? Então, fique aqui. A criança surda e sua aprendizagem. Aprende, desde que haja a devida injeção de ânimo, vamos dizer assim, nessa criança. Quando os pais decidem de fato ajudar a criança a aprender, a criança aprende e termina sendo uma grande pessoa na sociedade. Tudo bem? Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva, deixe seu like aí, o seu comentário. Tchau, tchau, até a próxima.